Bom, dando continuidade então aqui à nossa aula de fisiologia respiratória, vamos falar agora sobre a regulação dos gases, né? Como que ocorre a regulação via sistema nervoso. No sistema nervoso, na região do tronco encefálico, essa região aqui na base do encéfalo, que contém o mesencéfalo, essa parte de cima, contém a ponte, essa parte mais aqui intermediária, e aqui embaixo o bulbo. Então, nessa região aqui na base do encéfalo, nós temos alguns núcleos, uns grupos de neurônios que controlam a respiração. Essa região toda aqui, esse conjunto de núcleos, né, é chamado de centro respiratório. Esse centro respiratório nós temos um que chama-se centro respiratório dorsal, responsável pela inspiração, e um que é o ventral, responsável pela expiração. Esses dois núcleos aqui, esses dois grupos, ficam aqui no bulbo. Aqui é a parte rostral, ou seja, isso aqui está para frente. Essa parte que está para trás da cabeça. Por isso que essa região aqui é chamada de dorsal e essa aqui é chamada de ventral. É claro, né? Nós, como animais bípedes, poderíamos também chamar isso aqui de anterior ou então posterior, mas essa descrição é feita com base em quadrúpedes, né? Principalmente rato, que nesse caso que seria a região ventral. E aqui a dorsal, porque ele é um animal que anda de quatro patas. Então, esse núcleo ventral aqui, ele é um núcleo que ele vai ser ativo somente em alguns momentos que é necessário respirar um pouco mais para suprir necessidades metabólicas do nosso corpo. Quando ele participa, né, de forma ativa, ele ajuda na expiração e também na inspiração. Agora, o principal núcleo, né, o principal centro aqui que controla a respiração normal, né, aquela respiração que você está em repouso, por exemplo, é o grupo respiratório dorsal, através de informações que descem para a musculatura inspiratória. Como que esse grupo aqui se ativa, né? Ele tem uma relação íntima aqui com esse centro aqui, um pouco mais superior, que é o centro apnêutico. Aqui na ponte, região da ponte, nós temos dois centros, né, que vão regular a ação dessa região aqui. É o centro apnêutico, que fica aqui na base da ponte, e o centro pneumotáxico, que fica um pouco mais acima da ponte. Aqui a gente vê uma disposição hierárquica desses núcleos, né? A gente vê que os núcleos estão na região mais inferior aqui são comandados, né? Ou são regulados pelos que são superiores a eles. Então, esse aqui vai ser comandado por esse e esse vai estar sob a influência desse aqui. Então, é uma situação hierárquica de disposição e organização das regiões encefálicas. Então, como que funciona, né, a inspiração? Lembrando que o processo ativo da respiração é a inspiração. Então, o grupo respiratório dorsal, que é esse que fica aqui, essa imagem agora está virada, né? Agora a face está aqui e a parte caudal está aqui, conforme nessa imagem. Essa parte dorsal aqui, o grupo respiratório dorsal, ele envia sinais estimulatórios para a musculatura inspiratória, no caso o diafragma, que está aqui na base do tórax, e os músculos intercostais externos. Uma vez que esse centro aqui manda informação, o diafragma contrai, desce e os intercostais externos contraem e puxam as costelas para cima, aumentando assim o volume da caixa torácica e o volume do pulmão, consequentemente. Isso diminui a pressão interna e a gente consegue inspirar, ou seja, o ar tende a entrar por diferença de pressão, como a gente viu no começo da aula. Esse grupo aqui, ele fica enviando descargas para esses músculos. Como que ele é controlado, né? Como que ele começa a sua estimulação? A partir de uma ação positiva, ação estimulatória aqui do centro apnêutico. Esse centro apnêutico, então, envia informação aqui
para essa região e essa região envia sinal positivo e a gente inspira. Agora, como que a inspiração acaba? A inspiração acaba quando o centro pneumotáxico envia um sinal inibitório para esses grupos que estimulam a inspiração. Aqui nessa figura, né, a gente vê que tem uma conexão direta para cá, do centro pneumotáxico para cá, para o GR, para o grupo respiratório dorsal. Nessa outra figura aqui, a gente vê que a inibição se dá sobre o centro pneumotáxico. Ou seja, tem alguns casos que ainda não está bem claro como funciona o mecanismo, né? Mas de qualquer forma, lembre que o centro pneumotáxico estimula a inspiração e o centro pneumotáxico inibe a inspiração. Não está certo ainda qual é o caminho, mas essa é a função. Centro pnêutico inicia a inspiração e pneumotáxico interrompe a inspiração. Esse centro aqui, o ventral aqui, né, o grupo respiratório ventral, ele estimula a musculatura expiratória, os intercostais externos e musculatura respiratória acessória. A gente só vai atuar de forma ativa na expiração quando for necessário aumentar a ventilação, no caso de uma atividade física, por exemplo. E à medida que a gente vai fazendo uma atividade física cada vez mais intensa, essa musculatura vai sendo cada vez mais recrutada. Esse sinal inspiratório que chega aqui para esses músculos não chega como um potencial apenas que recruta todas as fibras musculares aqui. Ela chega de uma maneira chamada em rampa. É uma indução de potencial de ação que vai crescendo com o tempo. Aqui eu explico de forma mais clara essa inspiração que cresce ao longo do tempo de acordo com informações que vão descendo aqui do centro apnêutico para o grupo expiratório dorsal. Então, à medida que vai chegando o potencial de ação comandado aqui pelo centro apnêutico, a gente vai inflando a nossa caixa torácica, recrutando cada vez mais e mais músculos inspiratórios. Aqui nós estamos vendo o número de neurônios inspiratórios ativos, é a atividade desse região aqui. À medida que eu vou aumentando a atividade desses neurônios, vai aumentando também a atividade dos músculos inspiratórios. Aqui embaixo a gente vê o volume tidal é o volume corrente, o volume que acontece quando você está inspirando no repouso. Então a gente vê que à medida que esses neurônios vão sendo recrutados, mais a musculatura inspiratória é recrutada e a inspiração vai aumentando aqui, consequentemente aumenta o volume que eu estou inspirando também. Quando que essa inspiração acaba? O centro pneumotáxico ele envia uma inibição descendente aqui para o centro apnêutico, ou segundo os outros autores, direto aqui para o grupo respiratório dorsal, e inibe a inspiração. Ou seja, quando acaba a inspiração, a expiração acontece de forma passiva. A expiração ativa só vai acontecer quando esses neurônios forem estimulados aqui. Como que esses neurônios são estimulados? Eles são estimulados via uma informação direta do próprio grupo dorsal aqui. Porque à medida que eu inspiro mais, eu expiro mais. Sempre vai ser um movimento em ciclo. Ou seja, se eu inspiro mais aqui, eu vou expirar. Inspiro, expiro. Vai ser uma onda aqui. Ó. Ou seja, o aumento da inspiração quando eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, a frequência de inspiração aumentada aumenta, consequentemente, a frequência de expiração via, agora, a atividade desse grupo respiratório ventral estimulado pelo dorsal. Então, para resumir, nós temos o grupo apnêutico que inicia a expiração e o centro pneumotáxico que interrompe a inspiração. Então, nós vimos como que esses neurônios ali localizados no tronco encefálico controlam, né, de forma cíclica a inspiração e no movimento ativo, né, na verdade no exercício físico, na atividade física, ou em casos patológicos, né, a inspiração estimula a expiração forçada. Como que
acontece o aumento da frequência respiratória, ele se dá por dois fenômenos. Um é o controle químico da respiração, que acontece via sensores localizados em áreas centrais do nosso encéfalo ou então em sensores periféricos, localizados na parede de vasos, em locais específicos. Começando com a parte central, nós temos aqui a região do tronco encefálico novamente, tem aqui a região inspiratória e aqui, um pouco mais acima, na ponte, temos regiões quimiosensível. Eles conseguem detectar diferença no nível circulante de gás carbônico, CO2 e de hidrogênio. Aqui nós temos um ventrículo aqui, quarto ventrículo, e por aqui circulam íons e circula um conteúdo líquido aqui cheio de elementos e de moléculas que dão uma noção de como está o ambiente líquido do nosso corpo. Então aqui, apesar de nós termos uma barreira, que é a barreira hematocefálica, que protege, né, o nosso encéfalo da circulação geral, circulam pelo líquor aqui substâncias que nos dão uma noção de como está esse ambiente líquido, também das substâncias que circulam pelo sangue. Uma dessas é o CO2 e o outro é hidrogênio. Então, dessas regiões aqui, diversos núcleos aqui da ponte, enviam projeções aqui para essa beirada aqui, digamos, para a região circunventricular ou periventricular, e detectam alterações no nível desses íons. Caso o nível de CO2 ou hidrogênio esteja muito elevado, essa região aqui, inspiratória, envia informação descendente positiva para a musculatura inspiratória, então eu começo a inspirar mais, aumenta a ventilação para expelir esse gás carbônico e hidrogênio do nosso corpo. Tem tem vários núcleos aqui que participam, vários deles estão sendo discutidos e descobertos ainda, por isso que chamamos aqui de área quimiosensível e não apresenta aqui núcleos específicos, né? Além desses quimioreceptores centrais, existem outros quimioreceptores periféricos. Esses quimioreceptores periféricos, eles participam do controle do oxigênio vascular em regiões bem específicas do nosso corpo. Aqui nós temos a saída da aorta, né? Lembra que a aorta está saindo do ventrículo esquerdo aqui agora, trazendo o sangue que foi oxigenado no pulmão. Nós temos dois corpos aqui, são aglomerados de células nervosas especializadas em detectar nível de oxigênio, que captam exatamente o nível ou a informação da quantidade ou da pressão de oxigênio que está saindo do coração e está indo para a circulação geral. Ou seja, é um local muito importante para detectar se tem algum problema. Nesse caso, esse sangue viria do pulmão, ou precisaria vir do pulmão mais oxigenado. O que poderia acontecer? Aumentaria a ventilação, por exemplo, para tentar trazer mais oxigênio para o nosso corpo. Então, esses corpos que se localizam aqui são chamados corpos aórticos, porque estão aqui no arco da aorta. Aqui, nas carótidas, na bifurcação aqui, também tem outros corpos chamados de corpos carotídeos. Eles detectam informação do oxigênio que está indo para o nosso encéfalo, ou seja, uma região também muito importante para manter sua atividade funcional íntegra. O que eles fazem caso eles detectam níveis baixos de oxigênio, né, ou níveis altos de oxigênio? Aqui nós temos a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. O que a gente apresentou nos primeiros slides é uma pressão que está aqui, ó, ao redor de 100 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está aqui, nessa região, esses núcleos aqui, eles mandam uma certa informação lá para os centros respiratórios. Mas essa informação, se nós traçarmos uma linha para cá, é uma informação coerente com a quantidade de oxigênio que está ali. Ou seja, eu estou em repouso, eu estou respirando bem, tenho um nível de oxigênio adequado, a informação que chega lá no meu centro respiratório é normal. Em torno de 100, digamos aqui, ó, 100 impulsos, ou 100 potenciais de ação chegou lá. Então aqui, potenciais de ação e impulsos nervosos.
Agora, se essa pressão de oxigênio cai muito para cá, ó, digamos, chega em 40, por exemplo, aqui, então o número de impulsos que são enviados por esses neurônios aqui aumenta consideravelmente. Se está em 40, por exemplo, traçar uma linha aqui, ó, vai chegar mais ou menos por aqui. Então, esses núcleos vão enviar uns 600 impulsos por segundo, avisando que tem uma coisa errada. Nesse caso, poderia novamente aumentar ou tentar aumentar a captação de oxigênio via ventilação. Agora, se essa pressão de oxigênio aqui está muito alta, né? Estou inspirando um oxigênio puro, por exemplo, de um galão, de um tubo de oxigênio, então o estímulo, a informação que chega para lá é menor. Então, a pressão parcial de oxigênio no nosso sangue é controlada por esses dois mecanismos aqui que informam imediatamente alterações no nível periférico, nos níveis periféricos de oxigênio. Então, aqui resumindo, nós temos sensores periféricos que são sensíveis ao O2, os locais que eles ficam são os corpos aórticos, os corpos carotídeos, locais específicos, né? E são extremamente importantes. E os centrais, sensíveis a gás carbônico, eles ficam em diferentes núcleos espalhados pelo tronco encefálico. Como esses sensores atuam, eu já falei sobre isso, então é só dar uma lida aqui que vai ficar por dentro. Agora, como que esses potenciais de ação são gerados aqui na periferia e enviam informações sobre o nível de oxigênio circulante aqui, seja nos corpos aórticos ou nos corpos carotídeos. Bom, aqui nós temos um vaso, né, no caso a aorta ou as carótidas, e aqui a informação que está dizendo que o nível ou a pressão parcial de oxigênio está baixa. Temos sensores aqui nessas células que detectam essa pressão menor, né, de oxigênio. Algum fenômeno aqui intracelular vai fazer com que canais de potássio se fechem. Como vocês lembram das aulas de potencial de ação, tem muito potássio dentro da célula em relação ao exterior. Ou seja, se tem muito potássio aqui no meio intracelular, se esse canal estiver aberto, ele tem tendência a sair. E é isso que acontece naturalmente quando esses canais aqui estão abertos. Nós temos canais de vazamento para potássio, para sódio, e esses íons estão vazando, né, ou estão indo a favor do seu gradiente de concentração. Como que ocorre o potencial de ação normal, né, o que a gente está acostumado a ver? Ele ocorre pela entrada de sódio aqui na célula. Lembrando que o interior está mais negativo em relação ao exterior. Então, se entra sódio aqui, o íon com carga positiva, o interior começa a ficar mais negativo. Se entra muito sódio, o interior vai ficar mais negativo em relação ao exterior. Isso despolariza a célula. Se despolariza a célula, ela envia um potencial de ação para a próxima célula. Nesses casos, ela pode liberar um neurotransmissor e informar essa célula do que está acontecendo, ou informar alguma coisa para essa próxima célula aqui. Então, o potencial de ação gerado pelos níveis baixos de oxigênio, ele também vai acontecer por despolarização, a célula vai ficar mais positiva, mas ao invés de entrar um íon positivo, o potássio, que é o íon positivo, não sai da célula. Então, quando fecha esse canal aqui, o potássio vai se acumulando aqui no interior da célula, até o momento que o interior fica tão positivo que inverte a polaridade, ou seja, a célula despolariza, o interior fica positivo em relação ao exterior. Nesse caso, quando acontece a despolarização celular, abre-se canais de cálcio e voltagem dependente. O cálcio, como é um íon positivo, entra na célula aqui, ele facilita, né, ou estimula a saída, né, dessas vesículas sinápticas aqui, dessas vesículas de neurotransmissores. Elas se prendem aqui ou se engolfam aqui na membrana pré-sináptica, liberam seu neurotransmissor. Esse neurotransmissor, após a exocitose aqui, se liga no receptor e estimula essa outra célula aqui. Uma vez que essa célula foi estimulada, envia o potencial de ação lá para os centros do tronco encefálico. Ou seja, podemos dizer que os níveis periféricos de oxigênio eles são detectados via células que são capazes de gerar seu próprio potencial de ação à medida que detectam níveis baixos de oxigênio. Claro, né?
essa célula entra em ação nesses momentos específicos aqui. E a informação trafega, sai daqui, né, via um processo de potencial de ação, que é aquele normalmente visto, exceto porque não está entrando carga positiva ou sódio, mas sim não deixando de sair o potássio. Além desses dois controles, né, os receptores químicos, os quimioreceptores centrais e periféricos, também tem um outro controle que é o controle autônomo, né, via sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema simpático, no momento de luta ou fuga, ele tende a dilatar os brônquios. Isso aumenta a oferta de oxigênio sob determinado estresse. Você consegue correr mais rápido, consegue lutar mais rápido, consegue fugir, ou em um momento que você se assusta, por exemplo, você começa até a ventilar mais, para se preparar para enfrentar aquele estresse. O parasimpático é o contrário, ele descansa, então ele não quer gastar nem oxigênio, ele evita também com que a gente respire mais. No caso, fazendo constrição dos brônquios. Ele é responsável pela respiração basal, que acontece naturalmente. Então, temos diferentes controles. O sistema nervoso autônomo está, ou a gente percebe mais a atuação do sistema nervoso autônomo quando o simpático está ativo. Quando a gente está ansioso pré uma apresentação, pré-prova, por exemplo, quando vai conhecer alguém importante, a gente fica mais ansioso, tende até a aumentar a ventilação. Isso porque o simpático está atuando, aumenta a dilatação, aumenta a oferta de oxigênio sob aquele estresse. Então aqui nós temos um resumo, né? Gigante esse resumo aqui, mas ele é bastante esclarecedor. Aqui nós temos no tronco encefálico, ponte e bulbo, o chamado padrão gerador central, que vai ativar via neurônios somáticos, né? A inspiração ou a expiração. Esse ventral aqui, ele, além de estimular a expiração, também estimula a inspiração. Já o dorsal, expiratório dorsal, estimula a inspiração. Quando esses neurônios são ativados, eles vão ativar a musculatura responsável por facilitar a entrada de oxigênio a partir do aumento de volume da caixa torácica. O diafragma e o intercostal externo são músculos principais da inspiração. Escaleno, esternocleidomastoides são auxiliares. Entram somente quando a gente faz uma atividade física. Já os neurônios motores somáticos enviam informações para os músculos intercostais internos e os abdominais. Tem outros músculos aqui também, mas esses são os principais da expiração forçada. Agora, o que comanda esse padrão aqui, ou que envia informações para eles, são os níveis centrais, né, ou os receptores centrais lá no bulbo que detectam CO2 e quimiorreceptores periféricos na carótida e na aorta que detectam os níveis de oxigênio e também o pH sanguíneo. Alguns autores, né, colocam o pH como nível de hidrogênio aqui nas bulbares também, então não dá para evitar isso. Outra informação importante para nós foi essa que eu falei agora, que é via sistema nervoso autônomo. Emoções também podem alterar o controle da respiração via centros encefálicos superiores, né? Principalmente aqueles que participam do sistema límbico. É claro, aqui nos superiores também tem região do córtex pré-frontal que consegue te deixar mais tranquilo, aumenta a tua concentração, você envia informações para o sistema nervoso límbico ou você treina a respiração como yoga, por exemplo, técnicas de relaxamento, deixa mais tranquilo. Essa tranquilidade também exige menos oxigênio e você pode até respirar menos. Então essa foi a aula. Bom estudo para todo mundo.